Olá, querido, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto, estamos juntos novamente aqui. Vamos corrigir a sua tarefa de casa, espero que você tenha feito, espero que você tenha estudado e se você tiver alguma dúvida agora, é o momento de você tirar essa dúvida, ok? Então, trabalhe aí com os exercícios, veja, acompanhe a sua resolução e se você tiver algum errinho, perceba onde você errou. O mais importante não é só corrigir a resolução. O importante é perceber aonde que você errou. Muitas vezes, nesse caso aqui, você tem que cuidar muito com o sinal, uma multiplicação. Qualquer falha ali é fatal. Uma multiplicação que eu erre, uma relação de sinal que eu acabo errando, eu erro o problema inteiro. Então, muito cuidado nisso. Às vezes é um detalhezinho ali por desatenção ou ali por tentar fazer um pouquinho mais rápido. O importante é organizar a resolução. Vamos lá? Então, veja o que acontece. Nós temos aqui dois determinantes, duas matrizes, a matriz A e a matriz B, e a gente quer calcular o determinante dessas duas matrizes. Olha aqui, eu vou fazer primeiro o determinante da matriz A. Então eu vou colocar aqui os elementos da matriz A, 1, 1 e 3. Vou colocar aqui os elementos menos 1, que é a segunda coluna, 2 e 0. E vou colocar aqui 0, 1 e menos 3. Aí o que eu faço, Pela regra de Sarros, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, eu tenho lá 1, 1 e 3, e aqui menos 1, 2 e 0. Muito cuidado para não esquecer um sinal, Se eu esquecer um sinal, é fatal. Então, fica lá. 1 vezes 2 vezes menos 3. Então, daria menos 6, Quando eu estou multiplicando a primeira sequência aqui de diagonais, eu não troco sinal. Então, 1 vezes 2, 2. 2 menos 3, menos 6. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. E aqui eu vou indicar a multiplicação, mas a gente sabe que deu 0. Então, nesse caso aí é 0. Voltando agora. Menos 1, eu até vou trocar de cor aqui para você visualizar o que está acontecendo. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Menos 1 vezes menos 3 seria menos 3. Mas agora eu troco o sinal, ficaria mais 3. Aqui, 1 vezes 1 seria 1, só que aqui dá 0, E aqui nesse caso também eu tenho lá dando 0. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho menos 6, menos 3, eu teria aqui, vamos só cuidar porque eu acho que teve uma troquinha de sinal aqui. Olha o cuidado aqui, Aqui daria menos 1 vezes 1, no caso dá menos 1. Menos 1 vezes menos 3 daria mais 3. Então aqui é menos 3. Olha como tem que prestar atenção no sinal. É interessante você, quando resolver, voltar e verificar a multiplicação por multiplicação. Principalmente no retorno, onde você tem que trocar o sinal. Olha o que aconteceu aqui. É menos 1 vezes 1 é menos 1. Menos 1 vezes 3 seria mais 3. Mas como eu tenho que trocar o sinal, fica menos 3. Você viu que eu já tinha, não tinha percebido ali. Na verdade, eu fiz de propósito, Mentirinha, eu acabei errando mesmo e tem que ter muito cuidado. Então, menos 6 menos 3 menos 9, menos 9 menos 3 dá menos 12. Então, o primeiro determinante ali deu menos 12. Vamos fazer o segundo? Faz o seguinte agora, se você não teve tempo de fazer em casa ou estava corrido aí, para agora o vídeo, dá um tempo aqui e aí você faz a letra B, ou seja, o determinante da matriz B. Aí nós vamos comparar os resultados e vamos encontrar uma relação interessante aí. Ok? Eu vou apagar aqui para que a gente possa fazer. Então guarde aí que o nosso determinante deu menos 12. Então o determinante da matriz A deu menos 12. Vamos fazer agora da matriz B. Então vamos lá. 1, menos 3, 3. Aqui, menos 1, 3 e 0. Aqui, 0, 4, menos 3. Confira para ver se você não errou nenhum sinal também. Aí, repetindo aqui a primeira coluna, eu tenho lá 1, menos 3 e 3. Repetindo a segunda coluna, menos 1, 3 e 0. Muito cuidado para não esquecer o sinal. Então, vamos lá. Trocar de cor aqui para a gente não se perder. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 3, eu tenho lá menos 9. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 4 vezes 3, eu tenho menos 12.
ok? A última coluna ali, a última diagonal, dá 0, né? Então eu vou colocar aqui mais 0, só para ter certeza que eu já trabalhei com as 3 diagonais, né, na sequência. Agora voltando aqui, ó, muito cuidado nesse retorno. Menos 1 vezes menos 3 daria mais 3. Mais 3 vezes menos 3 daria menos 9. Só que aqui vai ficar mais 9. Ok? Aí aqui, ó, 1 vezes 4 vezes 0, 0. Vamos colocar o menos 0 só para a gente não esquecer. E aqui também dá menos 0. Então, se eu cortar aqui o menos 9 com mais 9, eu encontro menos 12. Mas peraí, Paulo. O que aconteceu aqui? Esse determinante aqui deu menos 12. Esse determinante deu o mesmo valor. Será que não existe uma combinação linear entre eles ali? Né? Lembre-se que quando a gente tem uma combinação entre linhas e colunas, eu posso ter o mesmo valor do determinante. Observe o seguinte, tá? Alguma coisa indica por eu ter essa linha igual a essa linha igual a essa. A única linha que está mudando é a segunda linha. Agora, perceba uma coisa. Se eu pegar a segunda linha aqui, 1 menos 1, a segunda linha menos a primeira. Então, 1 menos 1, 0. 0 menos 3, menos 3. Só que, lógico, pode ser uma coincidência. Então, eu tenho que verificar para os demais. Vamos lá. 2 menos 1. 2 menos 1 daria 3. 3 menos 0, 3. Né? Então, eu estou pegando a segunda linha, subtraindo da primeira e subtraindo da terceira. Então, fizemos aqui, coincidiu, deu certo. 2 menos 1 dá 3. 3 menos 0, 3. Vamos verificar se deu certo também para o último elemento ali. 1 menos 0, 1. 1 menos 3 dá 4. Então tá aí. Existe uma relação, uma combinação entre a primeira linha, aliás, a segunda linha, a primeira linha e a terceira linha. Se eu percebesse isso antes, eu já nem precisaria calcular o determinante. Eu saberia que o determinante de A seria igual ao determinante de B. Lógico que tem alguns indícios aí, eu fiz questão de não falar no começo, né? Eu não sinalizei isso para você, mas o fato de nós termos linhas iguais, né, existe uma grande possibilidade da gente ter uma combinação, ok? Vamos passar para o nosso próximo exercício aí, onde nós temos lá, ó, menos 12 e menos 12 como resposta. Agora, observe aqui que eu tenho uma relação interessante, né? Ele está dizendo o seguinte, que o determinante dessa matriz ali, ou seja, o determinante da matriz que está estabelecida ali é igual a 1. Então, vamos colocar aqui a matriz 0, 0, 4, aqui 2 elevado a x, 2 elevado a x e 2 elevado a x, aqui 1, 2 e 3. O que eu vou fazer? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. 0, 0, 4, aqui 2 elevado a x, 2 elevado a x e 2 elevado a x. E agora eu vou calcular esse determinante. Tendo o cálculo dele, eu igualo a 1. Então vamos lá. 0 vezes 2x, 2 elevado a x vezes 3 é 0. 2 elevado a x vezes 2 vezes 4 daria mais 8 vezes 2 elevado a x. Eu sei que eu posso, né, juntar, eu sei que 8 é 2 ao cubo, mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Aqui, 1 vezes 0, 0, daria mais 0. Agora, muito cuidado com o retorno aqui. Então, eu tenho lá, aqui dá 0, então menos 0, aqui também dá 0, né? Então, eu tenho lá menos 0. Aqui daria 1 vezes 2, daria 4 vezes 2 elevado a x. Como naturalmente eu estou voltando, eu troco o sinal. Então, ficaria menos 4 vezes 2 elevado a x. Aí ele está dizendo que tudo isso é igual a 1. Então, olha o que eu tenho aqui, o que acabou restando. Eu tenho lá 8 vezes 2 elevado a x, menos 4 vezes 2 elevado a x, igual a 1. Né? Então, agora você entendeu por que eu deixei
é 8 vezes 2 elevado a x. Quanto é que dá 8 vezes 2 elevado a x menos 4 vezes 2 elevado a x? Vai dar 4 vezes 2 elevado a x igual a 1. Agora eu tenho o que a gente chama de equação exponencial, ou seja, onde a minha incógnita está aqui no expoente. Então o que eu vou fazer? Eu sei que 4 é 2 ao quadrado, né? Então eu vou apagar aqui em cima para a gente poder enxergar a solução dessa equação exponencial. O meu objetivo é descobrir o valor de x. Então eu tenho lá, no lugar de 4 eu coloco 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x. E aí, lembre-se que 1, qualquer número elevado a 0 é 1. Então eu vou colocar aqui 2 elevado a 0. Ok? Aí o que acontece? Eu tenho aqui um produto, 1 é 2 elevado a 0, eu tenho aqui um produto que eu conservo a base e somo os expoentes, igual a 2 elevado a 0. Nesse caso aqui eu posso cortar a base, né? E aí eu chego a essa conclusão, que 2 mais x é 0, ou seja, o valor do x é menos 2. Então nós temos aí o valor de x menos 2, letra A. Ok? Um exercício muito interessante. Lógico, acabou caindo lá numa equação exponencial. Talvez você não lembre agora a resolução, né? Um assunto que você viu lá, talvez lá no primeiro ano. Mas é importante para a gente terminar aqui. Às vezes acontece isso. Vamos agora para nossa nova situação. Veja, agora nós vamos começar a resolver sistemas de equações usando a regra de Cramer. O que eu faço na regra de Cramer? Veja, primeiro é o seguinte, eu vou pegar aqui o sistema e vou determinar o nosso determinante. Determinar o determinante é ótimo, né? Mas infelizmente é a palavra correta. A gente vai determinar, a gente vai calcular o determinante da matriz principal. Quem é a matriz principal? A matriz principal, ela trabalha com os coeficientes aqui. 1, 4, então eu tenho aqui o 1 e o 4. Aí eu tenho o coeficiente de y, que é 1 e 2. Esse determinante é chamado determinante principal. Eu vou calcular o determinante principal. Como é que fica esse cálculo? Eu vou multiplicar aqui 1 vezes 2, 2, menos 4 vezes 1. Então, o meu determinante principal dá mais 2 menos 4, daria menos 2. Eu vou chamar ele de delta. Então, esse meu delta vale menos 2. Agora, eu vou determinar, eu vou calcular o determinante x. Como é que eu faço para calcular o determinante x? O determinante x, eu tiro a coluna do x e coloco essa coluna que está aqui fora. Então, eu fico lá com 20, 54, e aí eu repito a coluna do y, né? 1 e 2. Então, ficaria lá, vamos calcular, 20 vezes 2, menos 54 vezes 1. Veja, 20 vezes 2 é 40. 40 menos 54 vai dar menos 14. Então, eu vou anotar aqui, o determinante x deu menos 14. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o determinante y. Então, o determinante y, veja o que eu fiz. Eu agora volto com a coluna do x, eu mantenho a coluna do x, tiro a coluna do y e coloco lá no lugar 20 e 54, ok? Então, fazendo o cálculo aqui, eu tenho 1 vezes 54, 54, né? 1 vezes 54, menos 20 vezes 4. Menos 20 vezes 4. Então, 1 vezes 54 é 54, menos 80. Ora, mais 54 menos 80, quanto é que vai dar isso daqui? 54, 80. Para chegar aqui de 54 mais 54 menos 80, eu vou fazer o seguinte. 80 menos 50 seria 30, né? 30 menos 4, eu tenho lá menos o quê? Menos 26. Então, esse determinante deu menos 26. E eu vou anotar aqui, vou chamar determinante y.
menos 26. Agora que vem a parte mais interessante. Como é que eu vou resolver esse sistema usando essa regra de Cramer aqui? Então preste atenção. Agora, a partir do momento que eu tenho o determinante x e o determinante y, eu sei que o valor de x vai ser o determinante x pelo determinante principal. O valor de y vai ser o determinante y pelo determinante principal. Aí, determinante x, menos 14, determinante principal, menos 2, o valor de x é 7. Né? Então, o valor de x ali na resolução do sistema é 7. O determinante y vai dar menos 26, o determinante principal deu menos 2. O valor vai dar 13. Inclusive, eu posso verificar, né? Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. X vale 7 mais 13 dá 20. 4 vezes 7, 28. 2 vezes 13, 26. 28 mais 26, 54. Só que, na verdade, ele quer o produto XY. Ele quer que eu faça 7 vezes 3. E aí, 7 vezes 3, 91. Beleza, meu querido? Então, resolvemos aí, começamos a falar de sistemas, né? Verificamos a lei de Cramer. Num próximo encontro, a gente vai começar a discutir sistemas, né? A partir dessa lei de Cramer aí, beleza? Então, um abraço para você, até um próximo encontro e bom estudo.